Hoje com o pastor Joseph Prince. O ano do tempo e espaço. E eu cheguei na hora. Glória a Deus. O ano do tempo e do espaço, porque Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Amém? Quero falar algo antes de nós entrarmos no assunto do ano do tempo e do espaço outra vez. Algo que Deus está fazendo. Quero que saiba que Deus quer sempre o seu povo preparado. Ele quer que o seu povo flua com Ele naquilo que Ele está fazendo. Amém? Perceba o que eu falei? O que Ele está fazendo tempo presente. Porque os princípios da palavra de Deus, como a excelência moral, amém? Aquilo que devemos fazer, como está nos 10 mandamentos, isso nunca vai mudar. Amém? É como estivéssemos direcionados ao determinado tempo, mas ancorados na rocha. E sabemos quem é a rocha? O nosso Senhor Jesus. Amém? Mas nada errado está atualizado com o tempo. Eu creio que o meu Deus é aquele que dá criatividade para inovações, invenções e ideias novas, coisas da tecnologia que nós temos visto. Eu creio que Deus é aquele que nos dá tudo isso para o propósito de alcançar esse mundo perdido com a mensagem das boas novas de Jesus Cristo e o que Ele fez. E todas essas invenções e toda a aceleração de tempo, em termos de tecnologia e tudo mais, as invenções nessa área são todas a favor do Evangelho. Mas o homem é homem e acaba culpando o iPhone, por exemplo. Mas você tem que ter disciplina. Você pode pôr coisas no iPhone e ler ou até ver coisas no iPhone que você não deveria ver, mas a culpa neste caso é toda sua. Você pode fazer coisas ruins no iPhone. Não pode culpar o iPhone. Amém? Você pode deixar de lado, amém? Do outro lado, você pode colocar coisas boas. Como, por exemplo, o app JP. E você pode ouvir a palavra de Deus no iPhone. Eu falo sempre iPhone. Qualquer tipo de celular, ok? Glória a Deus, para que as outras pessoas fiquem felizes também. E o propósito de tudo isso é Deus nos revelando e mostrando coisas novas para as nossas vidas. Não somente na área da tecnologia, mas também nas nossas próprias vidas, que é muito mais importante quando tem grandes vitórias no casamento, quando tem um novo começo num relacionamento com pessoas da família. Amém? A maior prosperidade está ali. E, mais do que tudo, você precisa aumentar o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Conhecê-lo mais. Vamos gastar uma eternidade conhecendo-o. Amém? Para conhecê-lo mais, mas vai haver uma aceleração neste ano. Para o conhecermos, essa é a maior prosperidade. Na Terra, a maior prosperidade é você ter uma linda família. Se você não tem, Deus quer te dar uma. A Bíblia diz em 1 Crônicas 12, em 1 Crônicas 12 diz, e dos filhos de Issacar, que era uma das 12 tribos de Israel, e essa tribo era conhecida por sua habilidade de compreender o tempo. Eram destros na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. Havia tempo diferente para Israel fazer certas coisas. E esta tribo era destra na ciência do tempo. A tribo de Benjamim, por exemplo, era muito boa com a guerra, especialmente com a funda. E muitos deles eram canhotos. E a Bíblia diz que eles podiam atingir certo alvo na espessura de um fio de cabelo. Isto é que é precisão. Então, cada tribo tinha o seu dom. E uma das coisas que o Senhor tem dado a este ministério durante o tempo foi a compreensão sobre os tempos. Davi errou quando não entendeu o tempo uma certa vez. A Bíblia nos fala da história de quando ele cometeu adultério com Batseba e depois mandou matar o seu marido, que trouxe para ele muita desgraça, não foi? E esta história começa dizendo, no primeiro verso seguinte, que chegou a época da primavera. E era nessa época que os reis, não soldados, também, os soldados iam para a guerra, mas chegou a hora em que os reis saíam para a guerra, mas Davi ficou em casa. Ele não saiu. Ele enviou seus homens.
E como resultado, ele foi até a sua varanda e você conhece o resto da história. Amém? Era a época em que os reis saíam para a guerra. Precisamos fluir com o tempo que Deus tem para nós. E então, ele vai manipular o tempo ao nosso favor. Amém? Glória a Deus. E mais uma vez, quero falar a importância de saber o que Deus está fazendo neste ano. Não é somente isso que ele vai fazer neste ano, mas essa vai ser a ênfase. E se você olhar para o mundo, você vai ver que mais ou menos desde 2007, o mundo determinou que 2007 foi um ano muito especial. E eu não estou falando agora sobre a igreja, eu estou falando sobre o mundo. Falo do mundo da tecnologia, do mundo das novas companhias, invenções e tudo mais. Eles declararam que aquele tempo desde 2007 e começou em 2007, chamaram de uma época de aceleração. Mas na verdade eles estão indo mais devagar do que nós. Hey, sabe por quê? Em 2006 eu falei para vocês, na primeira mensagem, certo? Eu falei que aquele ano seria o ano da aceleração. Você se lembra disso? 2006 foi o ano da aceleração e de ser guiado pelo Espírito. Lembra disso? E o que foi 2007 para nós? Se você está conosco por um tempo, 2007 depois daquele ano de 2006, o ano da aceleração, 2007 foi o ano de novos começos. Depois da aceleração vem novos começos em novas áreas, certo? E para o mundo foi diferente, mas Deus também faz muitas coisas no mundo. Mas o que é mais importante, e o foco dos nossos estudos que vão acontecer nessas semanas, é focar naquilo que Deus está fazendo na igreja, que é composta de todos vocês, na sua vida pessoal, por você. Quando eu digo que Deus tem grandes bênçãos para você, não fique pensando como, isso é para o mundo, sabe? O mundo vai de mal a pior e a Bíblia fala sobre isso, não precisa de profecia para isso. A Bíblia diz que ele vai de mal a pior. Vai haver muita traição, vai haver guerras e também rumores de guerras no mundo todo. Vai haver muitos tipos de pragas e muitos tipos de vírus e tudo mais. E isso só vai aumentar. Mas escute, enquanto o mundo está em trevas, a Bíblia diz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Você que é povo de Deus. E é a época em que os gentios e reis vão se levantar em direção à tua luz. E diz no mesmo capítulo que as riquezas dos gentios virão a ti. Vai acontecer? Vai acontecer porque Deus mesmo falou esta palavra pelo profeta Isaías e vai acontecer neste tempo. Posso ouvir um amém? No final do ano passado, quando o Senhor começou a me mostrar sobre o Templo de Salomão e me fez estudar o Templo de Salomão, e eu fiz isso somente para mim mesmo, para me alimentar. Eu cheguei naquele lugar que nós vimos aquelas 3 câmaras e aquelas escadas que levavam a cada câmara. Então, tinha 3 câmaras de cada lado do Templo de Salomão. Vamos ver isso outra vez? Olha aí, este é o Templo de Salomão. E o que aconteceu foi que eu comecei a estudar essas câmaras do lado. Você consegue ver ali do lado? Eu estava estudando isso e estava estudando sobre o armazém, sobre como guardavam as coisas. No antigo Israel, eles guardavam ali o grão, o mosto e o azeite. E é muito interessante porque a Bíblia diz em Joel, no capítulo 2, Deus falou que ia enviar a sua chuva, as primeiras e as últimas chuvas. E você vai colher o seu grão, o seu mosto e o azeite, e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Vamos até transbordar. E no ano passado, nos enchemos de grão e óleo. De fato, eu fui pregar nos Estados Unidos por um mês e não falei nada mais do que grão e óleo. A Santa Ceia. Amém? E esses foram tesouros que Deus revelou para nós no ano passado. E você sabe qual é o verso depois que fala do grão e do mosto? Você sabe qual é o verso depois disso? E restaurarei os anos consumidos pelo gafanhoto. Deus está falando, você está ouvindo, igreja? Fala de chuva, e se você não sabe, Israel bateu o recorde de 51 anos de chuva nesta última semana. As chuvas vieram e o mar da Galileia subiu. Foi um recorde durante 51 anos que não acontecia. Fala do jubileu, 51 é o começo do jubileu. Algo está acontecendo, primeiro no Israel natural e depois no espiritual. Você vai ser inundado com chuva. Chuva primeiro, escute, depois vem a colheita e depois vem o quê? Eu vos restaurarei os anos que o gafanhoto comeu. Deus
Está fora do tempo, está fora do espaço. Deus criou o tempo no qual estamos vivendo, estamos presos nele, mas Deus não está. O Senhor está fora do tempo e do espaço. O Senhor pode manipular o tempo e o espaço. A Bíblia diz em Eclesiastes 9, verso 11, não é dos ligeiros a carreira, e nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, mas o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Deus pode manipular o tempo ao seu favor. Deus pode acelerar o tempo, Deus pode parar o tempo, Deus pode reverter o tempo. Amém? Em alguns casos queremos que Deus acelere o tempo. Amém? Às vezes queremos que Deus pare o tempo. Às vezes eu não quero que Deus acelere o tempo. Quando você faz algo que você gosta, alguma coisa, por exemplo, quando eu passo tempo com a minha família, os meus filhos, eu faço o possível para tentar parar o tempo. Certo? Não quero que acelere. Às vezes, quando eu pego a Jéssica, eu até dirijo devagar. Porque aquele momento com ela, no carro, é precioso. Você faz isso com os filhos? Você pega o seu filho na escola e você então dirige devagar. Porque você os ama e quer passar tempo com eles. Eles estão falando e você está ouvindo aquela história. E eles quase não falam nada, então você aproveita isso. Os pais entendem isso. Pegam até o caminho mais longo. Eu falei o meu segredo. E a Jéssica está neste culto. E olha bem, eu te amo, Jéssica, por isso eu faço isso. Amém? E às vezes não queremos que o tempo acelere. E passa devagar quando alguém está sofrendo. É muito rápido para quem está se alegrando. Parece ser assim. Não é aí? Deus pode mexer um tempo para você. A seu favor. Posso ouvir um amém? E eu estava estudando isso e eu fazia isso para me alimentar e o Senhor falou comigo. Estas escadas e também as janelas serão um tema para este próximo ano. Honestamente, o que escadas tem a ver com algo? Pensei o segredo das escadas. O segredo das escadas, sabe? E eu não sabia o que o Senhor queria dizer. Eu comecei a estudar e não entendia. Mas eu estudei ainda mais e comecei a me perguntar, e o Senhor me ensinava, por que essas escadas caracóis? Amém? Para ir para outro nível. Mas por que escadas caracóis e não normais? Porque nessas escadas você ganha a maior quantidade de altura em um menor possível espaço e tempo. Certo? Em um tempo mais curto também. E você não consegue ver o fim. Não dá para ver o fim. O Senhor sabe o final. Você tem que se focar somente em um passo de cada vez. Mas de repente você vai se encontrar num lugar mais alto do que o que você estava antes. E de fato poupa sua energia também. E nós falamos isso agorinha mesmo antes de subirmos aqui. Como essas escadas poupam energia. Não fica estressado. Só tem que focar e subir. Você nem percebe que você está subindo cada vez mais alto. Mas se você olhar numa escada bem larga, você consegue ver o topo lá em cima. Você se desanima antes de dar o primeiro passo. Não é? E por isso as pessoas têm escadas caracóis nas suas casas para economizar espaço. Amém? Então, aqui temos o tempo e o espaço. Você ganha maior altura no menor espaço que é possível e também em menor tempo. Amém? Amém, é tempo e espaço. E quando você chega no primeiro nível, você vê quantos côvados de largura? 5. O número da graça, amém? É assim que começamos. Depois, você vai ver 6 côvados de largura. A câmara fica maior quando sobe. E a câmara mais alta no terceiro andar é 7, o número da perfeição. 7 côvados de largura. E você sobe usando as escadas caracóis. Ele vai fazer isso, o Senhor do tempo e do espaço vai trazer você e sua família para um nível muito mais alto do que você nunca jamais esteve no seu passado, amém? Você vai mais alto neste ano, em nome de Jesus. Amém? Mais alto no conhecimento e na compreensão do Senhor Jesus Cristo. No nível mais alto de relacionamento, um relacionamento mais íntimo do que você jamais teve com a sua família, com seu cônjuge, em nome de Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento e eu creio que ele começa com um casamento. Amém? Os 2 primeiros milagres de Jesus nos fala sobre este assunto que estamos falando aqui. Escute, a Bíblia não confirma a ciência. A ciência confirma a Bíblia. A verdadeira ciência confirma a Bíblia, não ciência teórica. Amém? Verdadeira ciência. E Beron, que eu creio que foi aquele que inventou os foguetes, ele era um alemão e ele era também um crente, e ele disse o seguinte: depois de tudo que é falado, qualquer invenção que possam inventar,
E toda descoberta que a ciência faz, no final, vai revelar o que a Bíblia já falou. A Bíblia está à frente do nosso tempo. Posso ouvir um amém? E a palavra de Deus foi inspirada por Deus. Amém. Por exemplo, temos as primeiras palavras da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, exatamente 7 palavras. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha, e nós sabemos que a verdadeira ciência confirma isso. Não precisamos da ciência para isso. A ciência se consiste de 5 blocos. Tempo, no princípio. Força, um outro elemento da ciência. Deus, o maior, que não é uma força, mas uma pessoa. Quando ele está presente, tem força. Amém? Deus criou movimento, outro princípio da ciência. Os céus, espaço. E a terra, matéria. Temos tempo, força, movimento, espaço e matéria. 5 elementos da ciência. Os 2 primeiros, tempo e espaço, Jesus demonstrou que ele é o Senhor do tempo e do espaço, estão nos 2 milagres. O primeiro milagre em Caná da Galileia, e eu sei que tem livros apócrifos que falam que ele fez milagre quando era garoto, mas não é verdade. A Bíblia diz que o primeiro milagre que ele fez foi num casamento. E todos os milagres do Evangelho de João são chamados de sinais. São milagres, mas também são sinais que apontam para algo. Amém? Sobre o Senhor. Amém? A primeira coisa que ele fez foi transformar água em vinho. Eles não tinham vinho, o vinho tinha acabado. E o último sinal que João fala é que eles não tinham peixe. E o Senhor proveu para eles com tantos peixes. Amém? O primeiro milagre e o último têm muitas coisas parecidas, mas no primeiro não tinham vinho. Era constrangedor para os noivos não terem vinho, e a mãe de Jesus estava ali e sempre guarde isso no coração, porque esta é a chave para aquelas escadas. Um passo de cada vez. E ela disse, aos servos, tudo o que ele mandar, façam. Tudo o que ele mandar, faça. Amém? Se o Senhor mandar, vai caminhar. Amém? Toda segunda, toda sexta. Faça. Comece com o primeiro passo. Você vai caminhar e ficar mais fit. Para ficar melhor. Para ter mais saúde. E ficar mais jovem. Amém? E não é só o fato de que caminhar faz bem para a saúde, mas é o fato de obedecer ao Senhor. Deus vai dar um jeito no seu corpo. E você diz, mas isso é muito simples, Pastor Prince. É um passo simples, mas você vai subir. Você não vai ficar no mesmo nível. Posso ouvir um amém, igreja? Então, o primeiro milagre foi transformar água em vinho, e eu falei rapidamente. Na semana passada, eu vou falar novamente que para poder produzir o vinho, e já conversei sobre isso com pessoas que produzem vinho, amém, em Israel. Certo? Lembra, Lawrence? Nós confirmamos que em Israel eles fazem assim, de 3 a 4 anos para plantar a semente de uvas, e as frutas só crescem no 3º ou 4º ano, uvas para fazer vinho. E mesmo assim é um vinho inferior, um vinho barato, se você fizer vinho daquele ano. E depois, se você quer um vinho muito bom, você deve esperar do 5º ano até o 7º ano para tirar uvas para um bom vinho. Mas mesmo assim, depois pega este vinho e guarda. Amém? Quanto mais tempo guardar, melhor vai ficar o vinho. A Bíblia diz que Maria disse, façam o que ele falar. Jesus deu instrução, a água foi levada até o mestre de cerimônias e a água foi transformada na presença de Jesus. Amém? Aleluia! Se transformou em vinho. A água virou vinho. E não só vinho, mas um bom vinho. Vinho excelente. O mestre Sala disse que coordenava a festa. Ele disse, ei, falou para os noivos que receberam todo o crédito. A maioria das pessoas sabe eles servem o bom vinho primeiro e depois que todos estão embriagados servem o inferior. Mas você guardou o bom vinho, o vinho excelente, para o final. Você ouviu isso? Que neste milagre, neste sinal, Jesus comprimiu o tempo. O milagre de fazer vinho estava lá. Ainda seria um grande milagre. Você demora mais ou menos 7 anos e aí você faz vinho. Você pega uvas, fermenta as uvas e faz tudo aquilo. Guarda aquilo para fermentar por um tempo. Certo? Ainda é um milagre. É um milagre natural, mas demora muito tempo. Mas quando o Senhor vem, o Senhor do tempo, que está fora do tempo, ele pode acelerar o tempo. Ele pode comprimir o tempo para você. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia! O segundo milagre também aconteceu naquela cidade de Caná da Galileia. E a palavra Caná quer dizer receber. Galileia é circular.
Galileia é circular. O mar da Galileia circulando. Não é interessante? Receber circulando. Esses são segredos da Bíblia. Você gostou? O segundo milagre também aconteceu em Caná da Galileia. Amém? E desta vez um homem nobre chamou Jesus para ir a Cafarnaum. E Cafarnaum ficava 16 milhas distante, ou mais, cerca de 4,4 quilômetros. E para chegar lá, para ir para Cafarnaum, dependendo do caminho que você pegasse, não era algo fácil. Era, na verdade, difícil. Amém? Ele pediu a Jesus para ir. Jesus disse, vá porque o teu filho vive. E o homem ficou aquela noite em Caná, onde Jesus transformou a água em vinho. E depois, então, ele foi embora e ele descobriu que o seu filho estava curado. E ele perguntou que horas eles disseram ontem. Às 7 horas ou 1 hora da tarde. E ele viu que foi na mesma hora que Jesus disse, vá para casa, teu filho vive. Você sabe que não precisa do Senhor vir e tocar em você? Não é necessário que ele venha e te toque. Ele é Senhor do tempo e do espaço. Amém. Olha bem, ele mostrou que ele é o Senhor do tempo e do espaço. O que ele quer de você é que você creia na palavra. Ele disse ao homem, vá para casa, o teu filho vive. E se o homem implorasse é porque não tinha crido, mas o homem mostrou que creu. Nem foi para casa, ele ficou ali à noite. Porque Jesus tinha falado para ele que o filho vivia. Sabe de uma coisa? Onde será que tem um hotel por aqui? Amém? Ele creu naquilo e, onde você estiver, ouvindo essa mensagem agora mesmo, se exatamente onde você estiver, crer na palavra que está sendo pregada, amém, o Senhor não precisa ir tocar em você. Posso ouvir um amém? E isso me fez lembrar de um testemunho, eu quero ler um para você. E esse testemunho que eu quero ler aconteceu com um irmão aqui da nossa igreja. Não muito tempo atrás. Ok. Durante o meu exame de rotina. Seu nome é Austin. O ultrassom que eu fiz mostrou um tumor benigno no meu fígado. Isso porque eu já tenho alguns problemas no meu fígado, um problema de células anormais e também gordura no meu fígado. Eu e a minha família já estamos na New Creation Church por 7 anos, participamos da Santa Ceia e cremos na obra concluída de Jesus. Um mês depois desses exames, o pastor ministrou sobre cura e falou sobre problemas no fígado. Você se lembra disso? Quando eu falei sobre problema no fígado, eu fiquei muito alegre, mas fiquei muito triste quando o pastor Prince disse que ele estava falando de uma irmã. Muitas irmãs ficaram em pé então. Damas primeiro. Muitas irmãs ficaram em pé e uma delas estava atrás de mim, à minha esquerda. E enquanto ela recebia a oração, eu clamei a Deus para que o pastor Prince também fizesse a mesma oração por mim. E o pastor só continuou com a mensagem. Mas de repente, ele parou, e eu me lembro disso. Ele parou e disse que alguém pediu para Deus que eu também orasse por aquele mesmo problema que ele tinha orado pela irmã. E eu me lembro disso. Pastor Prince perguntou quem era essa pessoa. E eu me lembro que eu estava na minha mensagem e o Senhor disse, ainda não acabou. Alguém pediu para que você orasse também por essa pessoa. Então eu fiquei em pé, é o irmão que está falando isso. Eu fiquei em pé e o pastor Prince orou por mim. Ele pediu para Deus para me dar um fígado novo. Durante a oração senti um calor sobre o meu corpo e eu tremia. E o pastor Prince pediu para que eu colocasse as mãos em cima do meu abdômen sobre o fígado e continuar orando até o calor desaparecer. Ele disse que teve uma visão e me viu colocando as mãos sobre mim mesmo. E o mesmo poder de cura que estava sobre Jesus estaria sobre mim também. Só meu Pai Celestial sabia disso. Só meu Pai Celestial sabia que eu colocava as mãos sobre mim mesmo quando eu estava sentindo dores. Na minha próxima visita ao médico, o resultado mostrou que não existe nenhum tumor nem caroço no meu fígado. E não só isso. Não tenho mais gordura no meu fígado. Até o nível de colesterol em mim já abaixou. Meus amigos não acreditaram nisso, vendo que eu não mudei o meu estilo de vida ou dieta. Você vai gostar disso. Na verdade, quando Deus restaura, Ele restaura tudo e me deu um novo fígado. Glória a Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia!